Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, isto é, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, diga comigo, fazendo assim, mais forte, diga, fazendo assim, colheram. Amém. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara deles e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Você pode repetir comigo essa frase? Deixaram tudo? Vamos lá? Deixaram, só mais uma vez, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Poder sentar, queridos, por favor. Eu vou aceitar aquele copo d'água depois aí, por gentileza. Queridos irmãos, eu peço que você redobre a sua atenção agora, por favor. Quero ser o mais bíblico e objetivo possível. Quero alcançar o seu coração através da palavra que Deus ministrou primeiramente ao meu coração. Só aqueles que ainda me ouvem, digam amém. Servos e servas do Altíssimo, a Bíblia Sagrada, ou por que não dizer, os evangelistas Lucas e João registram 2 pescas, as quais foram realizadas por intermédio do poder sobrenatural de Jesus. Sim, a primeira é identificada na Bíblia Sagrada como pesca maravilhosa. A segunda é identificada como pesca milagrosa. Observando as narrativas do texto, poderemos notar algumas diferenças entre a pesca maravilhosa e a pesca milagrosa. Por exemplo, a pesca maravilhosa ocorreu no início do ministério de Jesus, enquanto que a pesca milagrosa ocorreu no final do ministério de Jesus. A pesca maravilhosa aconteceu antes da morte e ressurreição de Jesus. Obrigado. Enquanto que a pesca milagrosa aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. A pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas, enquanto que a pesca milagrosa aconteceu em águas rasas. Na pesca maravilhosa havia diversos tamanhos de peixes, enquanto que na pesca milagrosa todos os peixes eram grandes. Na pesca maravilhosa as redes se romperam. Na pesca milagrosa a rede não se rompeu. Na pesca maravilhosa Jesus estava dentro do barco. Na pesca milagrosa Jesus estava fora do barco. Analisando as diferenças e o contraste que existe entre a pesca maravilhosa e a pesca milagrosa, logo podemos perceber, podemos concluir que o agir de Deus não depende de circunstâncias favoráveis para acontecer. Deus não depende de circunstância favorável para agir.
o Deus que faz milagre em águas profundas é o mesmo Deus que faz milagre em águas rasas. O Deus que faz milagre dentro do barco é o mesmo Deus que faz milagre fora do barco. Lucas, por sua vez, através da sua narrativa, registra a pesca maravilhosa. Sim, através de sua narrativa, Lucas nos leva a um cenário o qual estava situado às margens do lago de Genezaré, ou às margens do mar da Galileia. Sim, neste cenário, duas cenas se destacam. Simultaneamente, duas cenas se desenvolvem. Na primeira cena está o Senhor Jesus ensinando para a multidão. Na segunda cena, perto dali, estão alguns pescadores lavando as suas redes. Na primeira cena, Jesus se encontrava em uma situação de desconforto. Por quê? Porque, de acordo com o texto, o espaço da faixa de areia da praia tornara-se insuficiente para comportar a multidão e o próprio Jesus. É por isso que no versículo 1, para você que está com a Bíblia aberta, Lucas escreve dizendo que a multidão o apertava para ouvir. Ou seja, a ideia que o texto nos dá é que havia um jogo de empurra-empurra. Daí então, Jesus, avistando dois barcos, ele tem uma ideia. Ele entra em um dos barcos que era o de Simão Pedro, um dos maiores pescadores da Galileia na ocasião, e ele passa então a utilizar aquilo que seguiria o seu ministério. A ideia de usar um barco como tribuna, como púlpito, para num barco e sobre o barco pregar para a multidão. Em contrapartida, na outra cena, ao mesmo tempo, perto dali, os pescadores estavam frustrados. Por quê? Porque eles passaram a noite inteira lançando a rede sobre o mar, ou no mar, e nada pescaram. Então, observando esse cenário, vamos perceber que o Senhor Jesus estava diante de dois grupos. Primeiro grupo, a multidão que o apertava para ouvir a palavra. Segundo grupo, os pescadores que frustrados lavavam as redes. Observe, irmãos, que cada um desses grupos tinha uma necessidade em particular. Primeiro grupo, a multidão demonstrava uma necessidade, uma sede de ouvir a palavra, enquanto que o segundo grupo, os pescadores, demonstravam a necessidade de um milagre de provisão. Trabalharam a noite toda, dependiam da pesca para sobreviver e agora não tinham nada para levar para casa, nem mesmo para vender. Então, de um lado tem um grupo que precisa de palavra, do outro lado tem um grupo que precisa de milagre. Jesus, por sua vez, vai atender a necessidade dos dois grupos. Primeiro, ele atende a necessidade da multidão. Primeiro, ele vai pregar a palavra. Depois, ele vai atender a necessidade dos pescadores. Primeiro, Jesus vai ensinar a palavra, vai pregar a palavra. Depois, Jesus vai fazer milagre. Então, Jesus prioriza a multidão para depois atender os pescadores. Entendo? É claro que Jesus está priorizando a multidão não por questão da quantidade, até mesmo porque a multidão, Jesus nunca se impressionou com a multidão. Então por que ele está priorizando a multidão? Porque de um lado ele tem um grupo que precisa de palavra, do outro lado ele tem um grupo que precisa de milagre. Então Jesus vai primeiro ensinar a palavra para depois fazer milagre. Por quê? Porque para Jesus a palavra é mais importante do que o milagre. Então ele vai e ensina a palavra, ensinando Jesus a palavra. Então ele, depois que conclui, ele despede a multidão. Aí sim, ele vai dar atenção para Pedro, para João e para Tiago, que, atenção, até então ainda não eram discípulos de Jesus. Então Jesus chega para Pedro e vai liberar uma palavra de ordem dizendo: faze-te ao mar alto e lançai a rede para pescar. Percebam, queridos, que Pedro, ao ouvir aquilo, Pedro ainda não sendo discípulo de Jesus, ele vai argumentar. No versículo de número 5, ele diz assim: mestre, nós, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Por que é que Pedro argumenta? Por que é que Pedro simplesmente não segue a ordem de Jesus, mas antes de obedecer, ele vai argumentar? Porque na lógica de Pedro, na lógica daqueles pescadores, a ordem de Jesus era no mínimo incoerente, não tinha lógica. Haja vista que, no entendimento dos pescadores, o melhor período da pesca é a noite.
Tanto é que eles passaram a noite inteira tentando pescar. De dia não seria um momento mais propício, provável para que houvesse pesca. O que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro lançou a rede à noite, no melhor período, no momento mais provável, e deu errado. Jesus manda Pedro lançar a rede à noite ou de dia, no momento improvável, e deu certo. Por que deu certo, irmão? Primeiro, porque Ele é Deus, e como um Deus, Ele manda no mar, manda no peixe, manda nas águas. Sim, mas segundo, por que Jesus manda Pedro lançar a rede, mesmo no momento improvável, mesmo no momento em que não fazia sentido, não tinha lógica? Porque Deus não age seguindo a lógica humana. Se Deus agisse seguindo a lógica humana, Ele falaria: Pedro, lava a rede mesmo e vai para casa descansar. Mas Deus não trabalha pela lógica, e exatamente porque Ele não trabalha pela lógica, Ele diz: Pedro, vamos voltar para o mar. Se Deus trabalhasse pela lógica humana, irmãos, alguns milagres que estão registrados na Bíblia não teria acontecido. Se Deus agisse pela lógica humana, a água não se transformaria em vinho. Se Deus trabalhasse pela lógica humana, 5 pão e 2 peixinhos não teriam alimentado a multidão. Se Deus agisse pela lógica humana, o cego não veria, o paralítico não andaria, o mudo não falaria, o morto não ressuscitaria. Se Deus trabalhasse pela lógica humana, Davi jamais venceria Golias. Se Deus agisse pela lógica humana, Gideão jamais venceria a guerra. Se Deus agisse pela lógica humana, Daniel teria morrido na cova dos leões. Se Deus agisse pela lógica humana, Sadraque, Mesaque e Abednego teria morrido na fornalha de fogo. Se Deus agisse pela lógica humana, Ana jamais teria gerado Samuel. Se Deus agisse pela lógica humana, a água jamais iria brotar da rocha. Se Deus agisse pela lógica humana, o maná jamais desceria do céu. Se Deus agisse pela lógica humana, Paulo jamais seria apóstolo. Mas sabe por que todas essas coisas aconteceram? Porque Deus não age seguindo a lógica humana. Oh glória, parece que eu vejo, irmão, Pedro lá dentro do barco, seguindo a voz da lógica. E a lógica está dizendo: Pedro, você tentou, não deu certo, lava a rede, vai para casa, vai descansar, tenta outro dia. Mas quando Pedro está pensando em desistir daquele dia, quando Pedro está pensando em ir para casa, quem é que entra no barco de Pedro? Jesus, aquele que anda na contramão da lógica. Parece que eu vejo Jesus chegando para Pedro e dizendo: ei Pedro, que história é essa de ir para casa? Que história é essa de lavar a rede? Que história é essa de desistir? Vai desistir não, volta para o mar, tenta de novo, lança a rede de novo, vai para o mar de novo, se esforça de novo, tenta de novo. Pedro, eu tenho a palavra de Deus para alguém aqui essa manhã. Jesus já entrou no seu barco, e a palavra de Deus para você na manhã dessa quarta-feira é: tenta de novo, ora de novo, clama de novo, jejuma de novo, chora de novo. Porque é pregador, porque depois de uma noite de frustração haverá um dia de pesca maravilhosa. Deus vai entrar no seu barco e haverá uma mudança. Quantos têm nessa palavra, levante a sua mão. Observando o texto, vamos perceber, Lucas escreve dizendo que eles colheram a grande quantidade de peixe, que a pesca maravilhosa aconteceu. Mas ao analisarmos a Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, vamos perceber que houve alguns fatores preponderantes que contribuíram para que a pesca maravilhosa acontecesse. Primeiro fator, a presença de Jesus. Se você observar, você vai perceber que Pedro aparece pescando ou lançando a rede em 2 momentos. No primeiro momento ele está lançando a rede à noite. No segundo momento ele está lançando a rede de dia. No primeiro momento ele está lançando a rede sem Jesus. No segundo momento ele está lançando a rede com Jesus. Sem Jesus, Pedro vai com o barco vazio e volta com o barco vazio. Com Jesus, Pedro vai com o barco cheio ou vazio
e volta com o barco cheio. Sem Jesus, Pedro volta frustrado. Com Jesus, Pedro volta maravilhado. E olha como a presença de Deus vai gerando em nós, ou mudando a percepção que temos de Cristo. Se você observar no versículo de número 5, quando Jesus entra no barco e diz: Pedro, faze tirar ao mar alto para pescar, lançar a rede para pescar. Pedro tem uma percepção de Jesus, ele enxergava Jesus de uma forma. Ele olha para Jesus e diz assim: mestre. Quando ele olhava para Jesus, ele chamava Jesus de mestre. Ele não era discípulo, mas chamava Jesus de mestre. Por quê? Porque enquanto ele estava lavando a rede, Jesus estava pregando para a multidão. Ele percebe que Jesus de fato era mestre. Então ele chama Jesus de mestre. Se Jesus é mestre, então ele é o quê? Um aluno, alguém que está até disposto a aprender. Olha a percepção que ele tem de Jesus. Mas depois que Jesus está dentro do barco, depois que ele vai com Pedro para o mar alto, depois que o milagre acontece, e quando ele está chegando na terra, Pedro, o mesmo Pedro que chamou Jesus de mestre no versículo 5, no versículo 8, olha como a percepção muda. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor. E a maneira que a gente enxerga Cristo, nós percebemos quem de fato nós somos. Vou repetir isso aqui: a perspectiva que você tem de Jesus revela quem de fato você é. Se Jesus é mestre, eu sou apenas um aluno. Agora, se Ele é Senhor, eu sou servo. Olha como a presença é maravilhosa. Aí a gente começa a entender o sentimento de Davi no Salmo 23, verso 4, quando ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha a segurança de quem tem a presença: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei se você observou, mas Davi poderia utilizar um outro verbo. Ele poderia usar o verbo parar, descansar, dormir. Ele poderia dizer assim: ainda que eu parasse no vale, ainda que eu descansasse no vale, ainda que eu desistisse no vale. Não, ele diz: ainda que eu andasse. Por quê? Porque Davi entende que com a presença de Deus ele pode até passar pelo vale, mas ele não vai parar no vale. A presença de Deus vai levá-lo até o outro lado. Quem está entendendo? Levante a sua mão lá em cima. Você não vai parar nesse vale. A presença de Deus vai te levar para o outro lado. Então o primeiro fator que gerou, que foi marcante ou foi essencial para que o milagre acontecesse, foi a presença. E olha que interessante, eu não poderia deixar isso aqui passar. É que quando Davi, ou melhor, Pedro e os outros pescadores que eles estavam, quando eles têm a experiência da presença, entra em contraste a presença de Jesus e o milagre que Jesus gera. Porque quando eles olham para o barco cheio, o que eles veem? Milagre. Mas quando eles olham para Jesus, o que eles veem? A presença. Eu não sei se você percebeu, mas esse é um milagre que Jesus gerou. É um milagre que foi gerado, mas não foi desfrutado. Eles viram o milagre acontecer, mas não desfrutaram. O barco voltou cheio, mas eles não comeram e não venderam sequer um peixe. Olha o versículo 11. E deixaram tudo. Ah, você não está aí não. Não, vou repetir isso aqui. Pedro está no mar com os outros pescadores. Eles estão olhando e estão dizendo: de um lado tem milagre, do outro lado tem presença. Aí quando chega na terra, ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o milagre de lado e vou seguir a presença. Por que, Pedro? Uma hora o barco fica vazio, agora com a presença, a minha manhã é maravilhosa, a minha tarde é maravilhosa, a minha noite é maravilhosa, a minha vida é maravilhosa. Então eu abro mão do milagre, mas não abro a mão da presença, e deixando tudo. Você está aí? Abra a mão do milagre, mas não abra a mão da presença.
Tem muita gente que vem para a igreja, não permanece na igreja porque vem só por causa do milagre. São aqueles leprosos dos 10 que foram até Jesus. 9 foram lá, receberam a cura, que não voltaram. Mas dos 10, pelo menos um voltou, porque ele está dizendo: o milagre foi bom, mas o Deus que faz milagre é melhor ainda. Eu não te largo mais, Jesus. O fator que gerou o milagre, a presença, não viva sem ela. É por isso que Davi, depois que comete o pecado, ele sente que a presença de Deus está se retirando, ele se humilha e diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Sensibilidade para sentir a ausência. Diferente de Sansão, que quando o Espírito se retirou dele, o escritor diz que Sansão não percebeu, não sentiu que o Senhor havia saído dele. Enquanto que Sansão não sentiu a ausência, Davi sentiu. Quando a presença começou a se retirar por causa do adultério e do homicídio que ele cometeu, ele se joga no chão e diz: não retires de mim a tua presença. Segundo fator, irmãos: primeiro, a presença de Cristo. Segundo, a obediência de Pedro. Para você que ainda está com a Bíblia aberta, capítulo 5, versículo de número 6. Olha o que diz o texto: e fazendo assim, colheram. Olha a ordem, a sequência do texto: fazendo assim, colheram. Por que eles colheram? Porque eles fizeram assim. Assim como ele mandou. E veja que de fato foi uma ordem, porque no versículo 5 Pedro responde dizendo: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas. É uma ordem. O Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí vem a consequência, aí fazendo assim, obediência. Fazendo assim como ele mandou para fazer. Colheram. Quer colher? Faça assim. Esse não é o ano da colheita? Então, para desfrutar o ano da colheita é necessário primeiro fazer assim. Assim como o pregador, como ele te mandou, como ele te direcionou, como ele falou, como ele ordenou. Então não dá para viver uma vida de colheita assim antes de ter uma vida de obediência. Pedro, eu não quero uma explicação, eu não quero um argumento, eu quero obediência. Lança a rede. Irmãos, eu entendo que às vezes é difícil seguir uma ordem de Deus. Por quê? Porque em alguns momentos Deus nos dá ordens estranhas. Às vezes Deus nos dá ordem, irmã Viviane, que a gente não entende, que não faz sentido algum. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, me oferece o teu filho em sacrifício. É fácil de obedecer isso? Moisés, fala com a rocha. Como é que é, Jeová? Fala com a rocha. Ezequiel, profetiza para os ossos. Oséias, toma uma mulher adúltera e casa-te com ela. Às vezes é difícil seguir uma ordem divina, porque Deus ordena, Deus dá ordem, Deus não dá explicação. Deus não diz o porquê, nem para quê. Ele apenas diz: faz. Então nosso papel não é questionar, é fazer, porque fazendo assim, colheram. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, faze-te ao mar alto. Ora, onde foi que Pedro trabalhou a noite inteira? No mar alto. Onde foi que Pedro lançou a rede a noite inteira? No mar alto. Onde foi que Pedro se frustrou? No mar alto. Onde foi que tudo deu errado? No mar alto. E onde é que Jesus manda Pedro voltar? No mar alto. Por quê? Porque no lugar onde você sofreu a frustração, é nesse mesmo lugar que você vai receber a exaltação. Vou repetir isso aqui, só para quem crê. No mesmo lugar onde você sofreu a humilhação, a frustração, a desonra, Jesus está dizendo: volta para lá, porque é lá mesmo que eu vou te exaltar. É lá mesmo que o barco vai sair
cheio. Quem pode receber essa palavra com a sua mão lá em cima? Você pode glorificar a Deus por um minuto agora. Você vai voltar ao ponto onde tudo deu errado. Você vai voltar ao ponto onde a frustração aconteceu. Sabe por quê? Porque é nesse mesmo lugar que Deus vai gerar uma reviravolta na tua vida. Alguém vai olhar e vai dizer: mas não foi aqui que ele caiu, não foi aqui que aconteceu, não foi aqui que deu tudo errado. Foi, mas é aqui mesmo que Deus refez a minha história. É aqui mesmo que Deus me deu vitória. É aqui mesmo que Deus gerou mudança na minha vida. Eu estou sentindo um Deus aqui, irmão. Não é sério, eu estou realmente sentindo um Deus aqui. Alguém entrou aqui essa noite frustrado, machucado, angustiado, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: eu já entrei no teu barco. Calma, calma, não desiste agora, não desanima agora, não para agora, haverá uma mudança. A sua história não vai terminar com um barco vazio. A sua história vai terminar com um barco cheio. A bênção da multiplicação vai entrar na tua casa. Repito, eu recebo graça de Deus para ministrar sobre a sua vida nessa manhã. A bênção da multiplicação vai entrar na tua casa. Quem pode receber essa palavra? Quem pode? Oh, Jesus. Meu Deus. Irmão, eu não sei fazer movimento, Ricardo. Eu só sei pregar a Bíblia. Agora, eu sei que quando Jesus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer batizar, Ele batiza mesmo. Mas quando Ele quer falar com alguém que veio aqui machucado, ferido, Ele também fala. Quando Ele quer repreender, Ele repreende. Mas quando Ele entende que chegou o momento da exaltação, ninguém te segura. Aleluia! Terceiro fator, eu e céu. Primeiro, a presença. Segundo, a obediência. Fazendo assim, colheram. Terceiro, a humildade dos pescadores. Por quê? Eles estão no mar alto. Observe que os milagres de Deus são sempre maiores do que a nossa estrutura. Ou seja, nós nunca temos estrutura suficiente para comportar os milagres de Deus. Então Jesus está fazendo a pesca acontecer. A rede se enche. Pedro e os outros pescadores estão percebendo que a estrutura deles, a rede não vai suportar. Se Pedro e os outros pescadores são egoístas, eles vão tentar a pesca mesmo com a rede se rompendo. E se eles fazem isso, o milagre vai ser desse tamanho. Mas o que eles fazem? Versículo de número 7. E fizeram sinal. Eles estão reconhecendo que o milagre que Deus tem para eles não é só para eles. Eles estão reconhecendo que o que Deus tem para ele. Jesus está dando uma lição para Pedro. Pedro, olha, está começando agora. Pedro está começando a se tornar discípulo. Ele entra no barco como admirador. Mestre, ele volta como discípulo. Senhor, Jesus já está dando lição para Pedro. Pedro, as bênçãos que eu tenho para você não é para ficar só em você. Você não é apenas um alvo da bênção. Você é um canal de bênção. Eu estou chamando você não é apenas para ser abençoado, é para abençoar. Então eu vou encher o teu barco ao ponto que você não vai suportar e você vai ter que fazer sinal. E porque fizeram sinal, a pescaria resultou não apenas em um barco cheio, mas em 2. E às vezes o que a gente precisa fazer é compartilhar a bênção que Deus nos deu.
é orar pelo nosso irmão, é profetizar para a casa do nosso irmão, é ministrar sobre aqueles que nos abençoaram, ou melhor, ministrar sobre aqueles que também precisam da bênção que recebemos. Você crê nessa palavra? Então fique de pé, por favor. Eu disse que seria objetivo. Eu quero fazer um desafio de fé agora. Primeiro, a presença nós já temos, está aqui. Se você está aqui é porque você está disposto a obedecer. Eu quero convidar você agora a fazer um sinal. Como é que eu vou fazer o sinal, pregador? É simples. Você vai orar pelo seu irmão que está do seu lado agora. Você não precisa encostar nele se você não quiser. Mas se for possível, estenda a sua mão em direção a ele e a ela. Você não vai orar por você, você vai orar por ele. Enquanto você ora por ele, Jesus vai estar enchendo o teu barco. Isso é muito sério. Se você não crê, não faça. Agora, se você crê, faça. Estenda a sua mão. Se você puder tocar, amém. Se não puder, estenda a sua mão em direção ao teu irmão que está do teu lado agora. E fazendo o sinal. Oh. Isso. Comece a orar agora. Enquanto você ora por ele, o milagre da multiplicação vai começar a acontecer lá na tua casa. Eu vou orar agora. Enquanto eu oro, eu quero ouvir você também orando. Meu Deus, tem algo de Deus acontecendo aqui. Tentaram me parar, me fazer desistir. Ó Deus, mas eu não vou negar. eu estendo a minha mão agora a fé que em direção ao teu povo como um sinal de fé. Eu ministro agora sob a autoridade do nome de Jesus a bênção da multiplicação, pois eu não a bênção, ó Deus, da libertação. Ó Deus, onde houver um homem e uma mulher agora orando, intercedendo, vai entrando na casa dele agora, vai entrando na casa dela agora. Onde houver um enfermo, vai curando agora, Jesus. Onde houver oprimido, vai libertando agora. Onde houver alguém que está precisando de salvação, salva agora. Aquele que está em mim. Oh, Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu Deixa o Espírito te tocar agora. Tem gente chorando aí. vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu sinto graça de Deus para profetizar sobre a sua vida na manhã dessa quarta-feira. Você vai voltar para casa, haverá surpresa na sua casa. Em nome de Jesus, você vai dar o seu culto de ação de graça. Em nome de Jesus, você vai dar testemunho do que Jesus já está fazendo. Em nome de Jesus, aquele vício vai cair por terra. Em nome de Jesus, aquela enfermidade vai embora. Pode o silêncio até gritar Receba o abraço que do Espírito Deus te Santo agora. Sinta aí. abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende